E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafa. Gente, primeiramente, estava vendo meus vídeos aqui no canal. Tô começando agora, né? Então eu tava vendo esses vídeos que eu coloquei, eu tava falando igual um robô, porque eu tava lendo o roteiro. Então não vou fazer mais isso, porque eu não sou assim, fico vendo os vídeos e parece literalmente que eu tô totalmente travado. Então tá tudo na minha cabeça agora, vamos ver se dá certo. Hoje a gente vai falar sobre a contraforma aqui no canal. A gente vai fazer uma pintura, uma contraforma, na verdade, eu já deixei a pintura pronta. A gente vai aprender como fazer a contraforma numa flor branca. E para que serve a contraforma? Primeiramente, o que é a contraforma? É como o nome próprio diz, a gente pinta a forma do lado de fora, basicamente. Filho, quer aparecer? Olha quem quer aparecer. Esse aqui, ó. Dá oi. Oi, gente. Vai passear. Então, voltando, o que é a contraforma? A gente vai pintar do lado de fora. A gente vai fazer a forma, no nosso caso aqui no vídeo, da flor. Então, a gente vai usar da contraforma para destacar, para fazer com que a flor salte aos nossos olhos. Porque como é uma flor branca e o papel também é branco, sem a contraforma pode ficar uma coisa meio sem graça, meio sem vida. Então a contraforma nesse caso é muito positiva para a gente, para fazer com que a flor salte, fique mais interessante a pintura e não fique algo muito genérico. Então a contraforma é usada para isso, para delimitar mesmo, fazer com que faça mais sentido a pintura e que fique muito mais interessante aos olhos, não fique aquela coisa chata, monótona, sabe? Então a contraforma é utilizada para isso. A gente vai fazer uma pintura num copo de leite, que eu já deixei pré-pintado assim, bem básico. Então a gente vai aprender agora. Então vamos começar? Primeiro a gente precisa entender o que é a contraforma. A contraforma, basicamente, a grosso modo falando, é você pintar do lado de fora da flor, do que for a pintura. Com isso você ressalta. Aqui eu fiz esses copos de leite aqui bem rapidinho para a gente entender. É uma flor branca, é uma flor clara. Então a contraforma funciona muito em coisas claras que vão ressaltar, que vão fazer com que aqui no caso, a flor salte. Ela vai pular, o olhar do espectador vai ser direcionado a ela. Aqui, como está tudo branco ao redor, aqui tem uma pinturinha que eu fiz, né? Estou reaproveitando o papel. Como aqui está tudo branco, fica uma flor legal, bonita, mas ela não fica aquela coisa que salta aos olhos, sabe? Então, esse é o papel da contraforma, é fazer com que a pintura destaque, fazer com que a pintura pule. E com isso, a gente pinta do lado de fora, ressaltando os contornos, ressaltando a vivacidade da flor aqui no caso. Então, com a contraforma, a gente vai ver muito mais o contorno, os limites da planta, porque aqui no papel aqui tem o contorno do grafite que eu fiz, né? Mas se eu apagar, o branco da flor vai se misturar com o branco do papel, porque na aquarela a gente não costuma usar a tinta branca. A gente apenas deixa que o próprio papel faça esse papel, cumpra com esse papel. A gente deixa o papel branco sem tinta e essa é a cor branca que a gente usa na aquarela. Geralmente, né? A gente costuma misturar o branco para fazer uns tons pastéis, mas isso já é outro assunto. Então aqui a gente vai fazer a contraforma para ressaltar a flor branca. Aqui eu fiz uma misturinha, deixa eu mostrar. Aqui eu coloquei Payne's Gray, coloquei Green, Sap Green e Burnt Sienna. Um pouco de... não, isso, Burnt Sienna. Para fazer esse verde um pouquinho mais escuro que vai combinar com a paleta de cores da flor que eu estou fazendo. E vai fazer com que o fundo combine, né, com a flor. Então vamos lá. Para a gente fazer a contraforma, a gente vai fazer, que nem eu falei, a gente vai desenhar do lado de fora, basicamente, né? Pintar aqui no caso, para dar volume, dimensão. A gente vai ver também onde a planta acaba. A gente vai colocar limites, né? Na flor aqui no caso. A gente ver onde ela acaba, onde ela começa. E, que nem eu falei, vai fazer com que a flor salte, né? Que ela se ressalte e fique mais interessante a pintura, digamos assim.
Então a contraforma é literalmente você pintar do lado de fora, acho que a palavra já é autoexplicativa, para que o contorno, enfim, fique mais visível. Aqui eu lavei o pincel, eu venho diluir essas bordinhas com água, só para não ficar muito marcado, que eu particularmente prefiro assim. Lavei o pincel, bem, a contraforma não necessariamente tem que ser em toda a planta aqui no caso, em toda a extensão, todo o limite da flor. No caso aqui eu só vou fazer alguns pontos para destacar melhor. Eu aqui estou usando papel de celulose e ele costuma secar um pouquinho mais rápido. Então por isso que eu tenho que correr um pouquinho mais. Aqui eu só vou colocar mais um pouquinho de tinta para ressaltar mais. Na aquarela a gente não costuma usar só uma tinta crua do jeito que ela vem na paleta, né? A gente faz uma mistura, como eu fiz aqui e mostrei no começo. Porque é muito raro a gente usar uma tinta pura na aquarela, basicamente não se usa. E eu gosto de deixar um pouco irregular também a contraforma, que dá um efeito mais artístico, não sei. É legal durante a contraforma também texturas, coisas. Eu posso jogar um pouquinho de água aqui, respingar um pouquinho de água, que quando for secando vai dar um efeito legal. Bom, essa é uma primeira parte da contraforma. Eu vou fazer mais outra, porque como tem duas flores, então uma só talvez fique pouco. Deixa eu ver se eu faço. Aí também, no caso, é livre. Você pode escolher e decidir em qual lugar a contraforma fica melhor. Fiz uma aqui desse lado, vou fazer uma desse. Talvez eu faça uma aqui em cima. Porque como eu falei, quando eu apagar o grafite, a flor vai talvez se funda com o papel e não é o que eu quero aqui nessa pintura. Então aqui eu vou fazer novamente o mesmo processo que do outro lado. Vou fazer uma mancha de tinta. Depois eu vou diluir as bordas, né? Para não ficar muito marcado. Tá vendo como que só com isso a gente já vê o limite da flor? Como ela fica mais interessante? Eu acho muito bonito a contraforma. E eu particularmente amo esse tom de verde também, então pra mim é lindo, lindo. A aquarela é uma técnica muito bonita, ao mesmo tempo que existem vários tipos de técnicas diferentes, mas é uma pintura que me agrada muito pelo efeito que ela causa. Muita gente, que eu vou adicionar um pouquinho mais de banho de siena, aqui só para mudar um pouquinho da tonalidade do verde, tá vendo como muda bastante? Olha que legal, como fica mais intenso. E essas manchas que a aquarela dá são super bem-vindas. A gente tende sempre a tentar consertar. Tá vendo? Me refiro a essas manchas aqui. Eu gosto muito do efeito final que dá, porque a gente no começo, principalmente, a gente tende a ficar voltando, consertando, como se fosse algo feio ou errado. Mas não é. Na verdade, é muito bonito e valoriza muito mais a pintura. Então aqui essa segunda parte da contraforma tá feita. Agora eu vou fazer uma pequena aqui, só pra gente ter mais uma pequena delimitação. Aqui eu não vou fazer a flor toda certinha, não, porque as plantas, né, geralmente não são 100% simétricas ou certinhas, e é legal deixar isso também, porque fica muito mais natural, não fica aquela pintura seca, artificial. Então eu gosto de manter essas irregularidades aqui. Eu aprendi com a minha professora na aquarela que existem alguns equívocos que a gente comete que são super bem-vindos na pintura e o resultado final fica muito mais... Não fica aquela coisa genérica, né? Tá vendo esse efeito? Eu acho muito bonito. Então aqui só vou diluir essa bordinha aqui
com água pura. E é basicamente isso, a contraforma. Eu vou depois mostrar o antes e o depois, para vocês verem a diferença, como fica muito mais bonito e salta o olhar e destaca muito mais a planta. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Desculpem o sumiço e a demora, mas eu ainda estou aprendendo a mexer nessa coisa de edição de vídeos, canal no YouTube, que para mim, até então era uma novidade. Então eu estou aprendendo agora, tenho um pouquinho de paciência. Aqui no canal, a minha proposta é fazer com que a aquarela seja mais fácil, mais descomplicada para todos. Então peço também para vocês deixarem aqui nos comentários sugestões de vídeos que vocês querem ver por aqui, dúvidas de aquarela que vocês tenham, que talvez eu possa trazer ajuda para vocês. Eu espero muito que a nossa rede aqui cresça cada vez mais, que possamos formar uma família aqui, mesmo que virtual, mas que a gente possa contribuir com as nossas dicas para fazer com que a aquarela se torne algo para todos, tá bom? Então até o próximo vídeo, pessoal. Agradeço muito por vocês terem assistido. Peço que vocês compartilhem, deixem o seu like e me sigam nas redes sociais também, para que não percam nenhuma atualização, porque por lá tem postagem, reels, basicamente todos os dias, tá bom? Até mais, pessoal!